Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria muito grande estar aqui, rever nosso amado pastor Kleber, sua esposa, e eu louvo a Deus por essa igreja, louvo a Deus pelo ministério do pastor Kleber, glórias ao Senhor Jesus por isso. Nós vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, nesta hora. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Amém. Os irmãos podem ficar sentados como estão. João, capítulo 15. Glória a Deus. Muito alegre meu coração, a presença da minha tia aqui nessa noite. Alegria, é nova convertida, que bom revê-la. João capítulo 15, nós vamos ler os 4 primeiros versos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, vá para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 24. Mateus 13, a partir do verso 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-os. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Olhe para o irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Dê um sorriso de crente para esta pessoa. Os irmãos conhecem aqui em Salvador o sorriso de cristão, né? Eu estava observando que os irmãos são muito felizes, são muito alegres, espontâneos. Isso é contagiante, é muito bonito. Então dê um sorriso de cristão para o seu irmão e diga para ele assim: Deus vai jogar água no deserto nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Quantos creem que nesta noite Deus vai derramar água no deserto? Diga amém. Glórias ao Senhor. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a igreja, lavoura de Deus. A igreja do Senhor, a lavoura, né, do nosso Deus. Meus irmãos, é bom estarmos aqui. É bom bendizermos, adorarmos o nome do Senhor. Nós queremos estar falando sobre a igreja, lavoura de Deus, nessa noite. Nós vamos estar semeando muita coisa aqui nessa noite. Nós vamos falar sobre a lavoura, sobre a árvore, sobre a plantação, os processos da plantação, e vamos estar vendo histórias da Bíblia. Em primeiro lugar, nós vamos estar falando sobre a semente. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Semeou boa semente no seu campo. A Bíblia fala em Gálatas 6, verso 7, tudo que a gente semear, a gente também vai colher. Muito bem, os irmãos são bons de Bíblia. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Quem planta jaca, colhe abacate? Não. Não é, irmã Loura? Quem planta abacaxi, colhe trigo? Não. Quem planta feijão, colhe... Obrigado. Arroz?
Não. Quem planta feijão, colhe feijão. Então, se você plantar temor ao Senhor, se você plantar a obediência, se você plantar a fidelidade ao Senhor, como falou o pastor Estante, se você plantar temor a Deus, se você plantar temor a este livro aqui, eu quero dizer para você, não vai faltar chuva na sua horta, não vai faltar chuva no seu deserto, não vai faltar chuva no seu jardim. Se você obedecer a palavra do Senhor, não vai faltar vitórias na sua vida, não vai faltar, porque Deus é o Deus fiel em cumprir a sua palavra. Que tipo de semente você tem semeado? Que tipo de semente você tem semeado no jardim do seu próprio coração? Que tipo de semente você tem semeado no coração do seu irmão? Que tipo de semente você tem semeado na obra de Deus, na causa de Deus? Que tipo de semente você tem semeado, meu irmão, na sua família? Você é daqueles que briga o tempo todo e nunca dá sugestões? Você é daquele que reclama o tempo todo com sua esposa e nunca senta para dialogar, para conversar com ela? Você é do tipo que murmura? Que tipo de semente você tem semeado na sua família? Tudo que a gente semear, a gente vai colher. Na sua igreja, que tipo de semente você tem semeado? No coração do seu irmão, que tipo de semente você tem semeado? Você tem semeado semente da tristeza no coração do seu irmão? Você tem semeado sementes do amor, do carinho, da compaixão, da misericórdia no coração dele? Que tipo de semente nós temos semeado? Um determinado esposo estava semeando somente joio. E daqui a pouquinho eu vou falar a diferença do trigo para o joio, mas a primeira diferença, vou logo adiantando, o joio tinha veneno. O joio era venenoso. O joio estava ali, o trigo estava aqui. Eles iam crescendo, não dava para diferenciar, porque eles são muito parecidos. Primeira diferença, o joio é venenoso, o trigo não. Segunda diferença é que o pé de trigo tem frutos, o pé de joio não tem frutos, só tem folhas e ramos somente. Só tem folhas e ramos, não tem frutos. Trigo tem fruto. Você é joio ou você é trigo nessa noite? Você é trigo do Senhor? Você é joio ou você é trigo? Se você é trigo, amém? Mas você tem semeado trigo ou você tem semeado joio na sua vida? Um determinado esposo estava semeando joio na sua casa, batia a esposa, espancava a sua esposa, batia na frente do filho, e o filho veio um dia ter com o pastor, e o filho falou assim: pastor, eu quero mudar para a igreja. Eu quero morar na igreja. Por quê? Era criança de 7, 8 anos. O pastor perguntou: por que, meu filho? É porque aqui na igreja meu pai trata minha mãe maravilhosamente bem. É que aqui na igreja meu pai é um doce com minha mãe. E na sua casa? Só falta matá-la. Espanca, bate nela, puxa a orelha. Espanca a minha mãe. E eu quero mudar para a igreja, porque aqui ele trata bem a minha mãe. Aqui ele trata bem a minha mãe. Então eu quero mudar para aqui. Eu já vou trazer minha mochilinha. Vou mudar aqui para a igreja. Irmãos, que tipo de semente você tem semeado na sua igreja, na sua casa, na sua família, no coração do seu esposo, no coração dos seus filhos, no coração do seu pastor? Que tipo de semente você tem semeado? O semeador saiu para semear. A parábola do semeador, o semeador saiu para semear. Todos nós que estamos aqui, Deus não está chamando ninguém aqui para ser mega empresário. Deus está chamando você para ser, antes de tudo, um semeador de semente. Deus está chamando você para ser um semeador de semente nesta noite. Você quer ser um semeador nesta noite? Saiu o semeador para semear. Isso fala de oposição ativa da igreja. A igreja do Senhor Jesus tem cruzado os braços ultimamente, meus irmãos. A igreja do Senhor tem cruzado os braços. E Paulo fala assim em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertarmos, é tempo de tirarmos as nossas enxadas dos porões, é tempo de tirarmos as nossas foices, os nossos facões, os nossos arados. É tempo de trabalharmos para Jesus. Deus não
chamou a mim, nem chamou a você para ficarmos de braços cruzados. Deus não chamou ninguém nesta noite para ficar de braços cruzados, somente recebendo, 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 e enchendo, de tanto receber. Deus quer que você saia daqui e seja um semeador na cidade de Salvador. Deus não chamou você só para receber, meu irmão. Deus chamou você para ser um semeador de sementes, ganhar almas para o reino de Deus. Quantos nesta noite querem ser um semeador? Levante sua mão, sim. Levante sua mão. Dá uma glória a Deus para o céu. Dá glória ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Poucos são os trabalhadores. Na obra do Senhor há lugar para todos, sem competições. Jesus falou assim: dizeis ainda que há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos, os campos já estão brancos para a ceifa. Os campos já estão brancos para a ceifa. A preocupação em muitos lugares hoje é o meu reino, não é o reino de Deus, meus irmãos. A preocupação em muitos lugares é o meu reino, é a minha igreja, é o meu conjunto, é o meu cantor, é o meu pregador, é a minha casa. A expressão meu, o eu e o meu. A gente condena muita idolatria, mas a gente não condena a egolatria. A egolatria, a adoração do ego, é a minha igreja, é o meu povo, é a minha denominação, os meus instrumentistas, a minha casa. Nós temos vivido uma geração individualista, onde os homens olham apenas para o seu nariz, mas o reino de Deus não. Eu não quero que os irmãos, eu não gostaria que os irmãos defendessem o partido da denominação A ou da denominação B. Nós estamos aqui para defendermos, meus irmãos, e derramarmos lágrimas, e se possível morrermos pela causa do nosso mestre, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Missões está no coração de Deus e está no seu coração também. Esta frase ficou conhecida no Brasil todo. Missões está no coração de Deus. Nós sabemos que missões está no coração de Deus. O ato de semear, ser um semeador, isso está no coração de Deus. Mas a pergunta é: está no seu coração também, meu querido irmão? Está no seu coração também? Eu quero citar rapidamente o quadro mundial, o que está acontecendo nesta grande lavoura que é o mundo inteiro, neste grande campo que é o mundo inteiro. No mundo inteiro, mais de 1.800 seitas satânicas. Nos Estados Unidos, apenas 14 milhões de satanistas. E já vem a Bíblia dos satanistas. E eu estava lendo algumas páginas da Bíblia dos satanistas, e fala lá muitas coisas: a avareza, a ganância, e tem pegado muitos crentes também. Muitos crentes que têm um coração avarento, têm um coração ganancioso. A Bíblia dos satanistas, já existe a Bíblia deles, e eles têm crescido. No mundo inteiro, mais de 50 milhões de homossexuais, mais de 170 milhões de alcoólatras. Países do mundo inteiro que não tem um crente sequer para contar a história. Cidades do nosso Brasil que não tem um crente sequer. Cidades, não vou muito longe, cidades da nossa Bahia que não tem um crente sequer. O mundo, este grande campo, precisa de semeadores. A obra do Senhor precisa de ceifeiros. A obra do Senhor precisa de semeadores. É tempo de afinarmos as nossas enxadas e trabalharmos com o Senhor. Jovem que está aqui, eu louvei a Deus, fiquei muito feliz quando vocês estavam se expressando diante do Senhor. Mas eu gostaria que todos vocês saíssem daqui nessa noite assim: eu vou abalar Salvador com o poder de Deus, eu vou abalar o meu bairro com o poder de Deus, eu vou ser um semeador, conta comigo, Senhor. Eu quero ser um semeador, eu quero ganhar almas para o reino de Deus. Meus irmãos, o maior patrimônio que a igreja pode deixar aqui na terra, o maior patrimônio que um pastor, um bispo, um pregador do evangelho, um cantor, seja quem for, o maior patrimônio, meus irmãos, não é orfanato, não é creche, não é um mega templo, não é isso não, meus irmãos. Isso é bom, claro que isso é bom, mas o maior patrimônio que ele vai deixar são almas rendidas aos pés de Jesus, são almas rendidas aos pés do Calvário de Deus. Deus te chamou para ser um semeador. Diga para o irmão que está pertinho de você, bata no ombro dele e diga: Deus te chamou para ser um semeador.
O nome Coca-Cola é mais conhecido do que o nome de Jesus, sabia disso? O islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Tem mais de 1 bilhão de adeptos. O profeta deles é Maomé. E o nome Maomé significa o exaltado. O nome Maomé significa o exaltado. E as pessoas matam e morrem por causa de Maomé. E quando eu olho para a disposição dessas pessoas, eu fico envergonhado comigo mesmo às vezes. Quando eu olho para a disposição dos TJ, Testemunhos de Jeová, que de domingo a domingo, a partir de 7 horas da manhã, estão com seus folhetinhos evangelizando. Quando eu olho para os adeptos das seitas, que dão show de conhecimento em muitos dos nossos adolescentes, em muitos dos nossos jovens, eu fico envergonhado comigo mesmo, pois muitos jovens de nossas igrejas não sabem um versículo sequer decorado. E esses adeptos de seitas dão show em muitos crentes. E o islamismo vem crescendo assustadoramente. São mais de 1 bilhão de adeptos no mundo inteiro. E o nome Maomé é o exaltado. Mas eu quero dizer para os irmãos, está escrito em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. E Deus lhe deu o nome Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Eu só conheço o nome adorado, o nome exaltado, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, anjos, querubins, arcanjos, todos os joelhos que estão na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome exaltado não é Maomé, o nome exaltado não é Buda, não é Confúcio, o nome exaltado é Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Pastor, que povo animado. Mas está o pastor, hein? Está o pastor.